O secretário está mais perdido do que pé esquerdo em carro automático. Não está sabendo o que está acontecendo. Vamos lá, vamos explicar o que está acontecendo. Prefeitura, então, a gente está falando desse assunto já há um bom tempo, já há mais de anos. Nós estamos falando sobre contratação de empresas para proteção das crianças nas escolas, nas creches. Ano passado, a Prefeitura também não conseguiu contratar uma empresa através de uma licitação, então fez lá um regime de urgência e contratou uma empresa que seria só para 6 meses. Ela acabou ficando mais de 1 ano. E agora acabou o contrato. A Prefeitura não conseguiu fazer outro contrato emergencial, não deu conta de fazer. A impressão que eu tenho é que estão colocando pessoas que não sabem trabalhar no setor. Essa é a impressão que eu tenho, porque eles não conseguem arrumar uma licitação que foi aberta o ano passado ainda. Tem 3 meses de mandato, os caras não conseguiram. E aí, como disse Juliano, até dá a impressão de que parece que eles estão fazendo de propósito, não querem. Eles não querem. A impressão que dá é essa. Mas vamos lá. Qual é a situação? Está tudo parado. Só que surge agora uma informação, e essa informação veio através do Sindicato dos Vigilantes. O sindicato diz o seguinte: recebemos uma informação de que a Prefeitura de Maringá está querendo mudar a contratação. Não mais fazer a contratação de vigilantes, e sim de vigias para as escolas. Porque o vigilante, Juliano, para ele ter o título de vigilante, ele precisa passar por curso de capacitação, ele precisa passar por um treinamento específico de defesa pessoal, de tudo mais, tá? É um cara preparado, porque ele é um vigilante. O vigia, não necessariamente. O vigia, ele vai ali cuidar da ordem do negócio. Mas se tem uma situação de segurança, ele rapa fora. Ele não tem obrigação de enfrentar o cara como o vigilante tem. Então, é uma categoria diferente, é uma categoria inferior, vamos dizer assim. Isso não é questão de merecimento ou não. É uma categoria inferior. Portanto, recebe menos, portanto, pode não representar tanta segurança assim para as crianças e para a comunidade escolar, como entende o sindicato. Eu vi um áudio do presidente do sindicato criticando muito a Prefeitura se isso realmente for verdade. Porque a gente vai ter, então, a saída dos vigilantes e os vigias iriam ser contra... O vigia, até eu posso ser vigia. O Márcio, eu, gordo do jeito que eu sou, cabeçudo do jeito que eu sou, sem experiência nenhuma, eu vou pôr ali o meu uniformezinho e vou de vigia. Por quê? Porque eu tô ali só para vigiar, para cuidar para a criança não ir para a rua, para um estranho não entrar na escola, mas se o estranho também sacar de uma arma ou qualquer coisa ali, eu não posso, de repente, ir para o embate com ele, porque eu só sou um vigia. O vigilante, não, eu não posso trabalhar de vigilante. Eu não posso dizer que eu sou vigilante, porque eu posso ter problema, inclusive, com a Polícia Federal. Porque tem que ter um controle disso tudo. Então, é aí que está essa discussão. E o grande problema é que a Prefeitura não fala nada. E talvez a gente descobriu por que a Secretaria de Educação não está falando sobre o caso. A SEDUC enviou um documento para a CELOG, que é a Secretaria de Logística, secretaria que é responsável pela licitação. A SEDUC perguntando para a Secretaria de Logística por que o processo está parado. Nós temos a cópia do documento, nós fomos atrás dos documentos e nós temos essa pergunta da SEDUC. SEDUC perguntando para a Secretaria de Logística. Esse é o documento. Ó, enche a tela para a gente, ô Nininho. Esse é o documento. Olha lá. A Diretoria de Licitações da CELOG. Diz assim: a Secretaria Municipal de Educação de Maringá, SEDUC, tomou conhecimento da suspensão do pregão eletrônico. Olha lá o pregão eletrônico, número 289, do ano passado ainda, tá? Motivado por questionamento de pedidos de esclarecimentos. Para fins de planejamento e da continuidade, solicitamos a indicação objetiva da matéria questionada que motivou a suspensão. Traduzindo, a SEDUC está dizendo o seguinte: a gente quer saber o que aconteceu, por que está parado. Só que eu quero chamar a atenção de todo mundo nessa parte de baixo ali, ó. Está escrito SEI, está vendo ali? SEI é o Serviço Eletrônico de Informações da Prefeitura. Documento assinado eletronicamente por, nós preservamos o nome do servidor, gerente de administração da Secretaria de Educação. O dia que ele questionou, dia 26 de março. Mas esse processo, ele já está parado
Tem várias semanas ou quase mês. E só na semana passada que a gerência de administração da SEDUC tomou conhecimento, olha lá, ó, tomou conhecimento da suspensão. Então os caras ficaram sabendo só dia 26? Dia 26 eles perguntaram, o que aconteceu? E a resposta veio. Nós temos a resposta que foi entregue pela Secretaria de Logística. Olha lá, prezados, com relação aos apontamentos realizados pelas impugnações das empresas, sem uma resposta mais objetiva sobre as situações apontadas, houve a necessidade da suspensão do certame, com vistas a uma maior análise para andamento com o escopo de minimizar problemas futuros, principalmente a respeito do valor máximo referente ao certame, porque o valor máximo que a prefeitura queria, de 16 milhões, ele está abaixo do mercado. Por quê? Porque houve aumento no mês de fevereiro e a prefeitura não considerou. Então, a empresa que ganhasse aquela licitação, o lucro dela seria menor. Por quê? Porque lá está dizendo um salário que ela vai pagar, só que na prática o salário seria maior, porque aumentou. Importante analisar também sobre a existência de documentações que se aplicam, segundo entendimentos dos tribunais, apenas para empresas que prestam serviço de segurança e vigilância ostensiva a instituições financeiras e transporte de valores, e demais pontos que a Secretaria entende ser pertinente. A resposta veio ontem, dia 1º de 4 de 2025. Então, só agora as duas secretarias estão se falando. Depois de semanas da suspensão, depois de protestos, 2 protestos por parte de vigilantes, só agora o pessoal da prefeitura parece estar se falando um setor com o outro. E eles estão falando absolutamente sobre nada, porque eles não se entendem, a licitação segue parada, a Secretaria de Educação demonstra, através daquele documento, que não está por dentro de nada, ou seja, parece que os caras estão mais perdidos do que surdo em bingo, porque eles não se entendem, Juliano. E a licitação tinha data marcada para o dia 11, não foi? Dia 11 do mês passado? Dia 11 de março. Então, desde o dia 11 que ela foi suspensa no dia anterior, inclusive, não se tem resposta. E só dia 26, 15 dias depois, alguém vai... Vamos tentar saber por que deu problema? 15 dias depois, Márcio. É muito tempo. São 2 semanas. Esse sistema de informação aí, oficial do município, ele fica tudo registrado, todas as informações, questionamentos e tudo mais. Só que é o seguinte, Márcio. Esse é um caso que eu acho que se quisessem resolver mesmo, por isso que aí tem hora que eu fico com o pé atrás... E na dúvida, será que eles estão querendo mesmo contratar vigilância para as escolas? Porque esse é um assunto que eu acho que eles poderiam pegar um tal de... Tem um tal de telefone celular. Já ouviu falar nesse aparelhinho novo, Márcio? Celular, tem até um aplicativo chamado WhatsApp, mas também liga. Se você discar o número do outro, ele chama lá, toca lá, o outro atende, você consegue falar com ele em tempo real. É o secretário de Educação ligar para o secretário de Compras, de Logística aí do município e falar: secretário, vamos dar uma acelerada, não precisamos se reunir hoje ainda, ou amanhã cedo, ou depois do expediente, qualquer horário. Precisamos resolver agora. Porque se for demorar 1 semana a cada mensagem e pergunta, demora 1 semana para chegar, a resposta demora 1 semana para voltar, até que eles analisam para perguntar uma outra coisa. Vão se passar os 4 anos da administração aí atual e não vão resolver o assunto, viu, Márcio? Pois é, e aí começa a surgir essas questões. Por exemplo, procede essa informação de que a prefeitura vai trocar os vigilantes por vigias? Porque, para mim, essa é uma opinião minha, Márcio, a impressão que eu tenho é que isso tudo é uma grande... Eu estou cuidando para não usar as palavras, mas assim, tem alguém tacando lenha na fogueira, entendeu? Porque é um desencontro de informações. A prefeitura publicamente não falou nada sobre isso. Aí surge uma informação, olha lá, eles querem tirar os vigilantes e vão pôr vigia.
Vamos pôr os vigias para cuidar, tá? Que é uma categoria menor. Os vigilantes estão revoltados. Eu estou em contato com alguns deles, eles estão revoltados. O sindicato está revoltado com isso. Inclusive, eu vi uma manifestação do próprio dono da Stone, que era a empresa que prestava serviço à prefeitura. Ele disse, olha, eu não tenho mais contrato com a prefeitura para escolas. Mas eu não concordo se forem mudar. Só que é importante dizer, não há nada oficial sobre isso. Porque ninguém fala. Ninguém tem coragem de falar sobre o assunto. Estão pisando em ovos. Enquanto isso, as crianças não estão tendo essa segurança. E aí é um problema para a prefeitura, porque começam a surgir muitas informações que não são verdadeiras. E começa a surgir muita especulação. Por exemplo, semana passada, teve um caso na região do Sumaré. Tem ali a creche daquela região. No final da Pedro Táxi tem uma creche. Alguém viu, nós falamos aqui sobre isso, alguém viu um morador de rua entrando na mata e disseram, tem um homem armado que vai atacar a creche. Um desespero danado. O guarda municipal foi para lá, fecharam as crianças e tal, liguei para a diretora falou, Márcio, tem nada disso. Tem nada disso. Um pai viu realmente, mas é morador de rua daqui da região, a guarda veio para intensificar. Então não tem nada de criança fechada, pânico de pais, e ela não tem nada disso. Aí, na semana passada, teve um tiroteio também no Jardim Alvorada. Nós noticiamos isso no rádio. Um cara pariu a moto com um carro e atirou. E aí o povo, ai meu Deus, aí não tem segurança, não tem vigilante nas escolas. Não, é importante, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O vigilante não vai sair na rua trocando tiro com um bandido também, porque ele não tem nem arma. Né? Foi uma questão de segurança pública fora da escola, não tinha nada a ver com a escola. Aí o pessoal já coloca na conta da prefeitura também. Aí, se tivesse vigilante, não ia resolver nada também. Mas aí, dá margem para isso, porque eles não definem de uma vez por todas o problema, Juliano. Eles não respondem, não definem, não informam. Eles estão extremamente perdidos ou não querem resolver o assunto. Será que os vereadores, os 23 vereadores, também não poderiam ficar a par desse assunto também para tentar fiscalizar ou cobrar uma maior rapidez? Eu não vejo os vereadores cobrando rapidez em relação a isso, Márcio. Eles não estão cobrando por quê? Porque são pau mandado e a orientação é o seguinte, não fala do assunto, hein? Não vem me encher o saco com esse assunto, não. Senão vocês vão se ver comigo. Ou é porque eles não têm capacidade nenhuma para fiscalizar mesmo? Mas deveria, um pouquinho de cada um. Deveriam fiscalizar, deveriam acompanhar, deveriam fazer alguma coisa. Deveriam, estar cobrando isso aí. Só que ninguém fala nada. Parece a impressão que eu tenho que os vereadores de Maringá eles vivem dentro de uma bolha, que eles só descobrem as situações depois que explode na mídia. Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto da PPP, a parceria público-privada, que está mais jogada na privada realmente, da iluminação pública. Foi um caso que nós começamos a falar segunda-feira da semana passada. Ninguém estava falando de nada. Segunda-feira nós recebemos um vídeo de um ouvinte, o Carlos Grande, e de um outro, do seu Nicanor, sobre a Praça Ivaí e uma rua lá na região do Jardim Andrade. Nós falamos a segunda-feira passada, segunda-feira retrasada, na verdade. Aí o caso começou a crescer. Alguns sites aqui da cidade repercutiram isso na semana passada, na quarta, na quinta-feira. Outros programas de televisão vieram cobrando. Aí ontem surgiu o assunto na Câmara. Então tá, a gente vai puxar o assunto dos vigilantes para ver se algum vereador puxa esse assunto. Porque esse assunto está incomodando pais, está preocupando pais e preocupando os profissionais da segurança também, Juliano. Exatamente. A gente vai continuar acompanhando. Bom, apesar que os vereadores teriam como ajudar aí muito, já que a licitação para contratação de vigilantes armados para a Câmara está rolando tranquilamente, né, Márcio? Tá, e eles entendem sobre isso, né? Era porque quase a Câmara um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, ó. Resolveria o problema, né? Agora, 12h15, já vamos falar sobre essa questão da iluminação pública aqui em Maringá. Muitas reclamações. A prefeitura ameaçou aí, multar a empresa e tal, mas o negócio está devagar. Agora eles descobriram. Agora, parece que vão tentar fazer alguma coisa. A gente vai confirmar isso já.